Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença e o vosso interesse nestas palestras de História da Arte. É a 7ª edição, é o 7º ano que estamos a organizar estas palestras que decorrem no âmbito da cadeira de História da Arte Geral da Licenciatura em Arquitetura Paisagista do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. A ideia destas palestras é temas que sejam interessantes não só para os alunos, não é? Que em primeiro lugar dirigido aos alunos, mas para o público em geral, e é quase como uma aula aberta e que pensamos e esperamos que corresponda à vossa expectativa. Como a sessão está a ser gravada, agradecia que desligasse o vídeo e o microfone e no final da palestra vai ter mais ou menos 45 minutos, haverá uma parte para fazerem perguntas e colocarem questões. Este tema que vos proponho, o simbolismo das plantas autóctones na pintura do Renascimento em Portugal, decorre da investigação que fiz de doutoramento, com um caráter interdisciplinar, ou seja, foi um doutoramento em História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas com uma forte componente ligada também à arquitetura paisagista e à importância não só da natureza, da representação da paisagem. Dentro da investigação que realizei no âmbito, e que durou muito tempo, cerca de 8 anos, vou só mostrar alguns exemplos que eu acho que são interessantes de obras que estão em museus e bibliotecas e arquivos nacionais que foram produzidas entre os séculos XV e XVI em Portugal, ou seja, entre aquele período do gótico final, do manuelino e do início do Renascimento. Alguns dos exemplos mais interessantes com representação de flora e onde, por sua vez, aparecem plantas autóctones, ou seja, plantas que são nativas e do território, quer nacional, quer Portugal continental, como também das ilhas, que iremos ver um ou outro exemplo em que também temos, digamos, não é só autóctone de Portugal continental, mas também das ilhas. A Iluminura deste período tem um papel muito importante. Temos a vinda, na altura do rei Dom Manuel, de vários pintores flamengos, onde havia uma grande tradição da técnica dos livros iluminados. E por isso esses mestres vêm para Portugal nessa altura e um deles é o autor, o possível autor desta primeira obra que vos irei falar, que é o livro de horas do rei Dom Manuel. Ou seja, os livros de horas eram livros de orações que eram feitos para nobres, para reis ou para altos dignatários do clero, porque era uma peça preciosa, não é? A sua execução requeria uma qualidade em termos artísticos, não só de calígrafos, de pintores, e, como o nome indica, livros de horas tinha as diferentes horas, as diferentes orações. E quem encomendava essa obra ia incluir dentro do seu gosto e incluir os seus próprios gostos. Por isso sabe-se, por experiência, nós não temos a certeza que este fosse o livro de horas de Dom Manuel, mas pensa-se que provavelmente seria. E nesta representação, tem vários, temos Santa Maria Madalena, que aqui nesta parte de baixo, e interessa-nos a temática exatamente das plantas autóctones. E chamamos a atenção para este lírio amarelo, que está aqui com o maior zoom do lado direito. Santa Madalena aparece despida, não é? Em oração, como penitente, não é? Só com os longos cabelos louros, e isso faz parte, digamos, da iconografia e das descrições iconográficas e das lendas associadas, nomeadamente, à vida de Santa Maria Madalena, e é interessante que a espécie que aparece é uma espécie autóctone de Portugal continental, é o Iris pseudocorus. O nome vulgar é o lírio amarelo dos plântanos e que tem, em termos simbólicos, é um símbolo da divina mensagem e da anunciação e também da ressurreição e símbolo de Cristo. E voltando um bocadinho aqui atrás, Jesus, quando aparece a Maria Madalena perto do túmulo, vem vestido de jardineiro
e por isso há toda, em termos, e por isso é que Santa Maria Madalena também é padroeira dos jardineiros, e é interessante porque esta planta é colocada aqui não pela sua beleza, claro que a beleza das plantas era apreciada, mas porque era um símbolo, e era um símbolo que era conhecido. E este padrão de representação, dentro daquilo que eu estudei na arte portuguesa, mas que estudos semelhantes já foram feitos, por exemplo, em relação à arte italiana e aos livros iluminados na Flandres e também de pintura, essa simbologia era conhecida não só pelos encomendadores destas obras, mas também pelos próprios artistas. Por isso era quase como um código que na altura era normal comunicar-se através de objetos, fossem eles também seres vivos, plantas, animais, com uma simbologia muito própria. E também é uma planta bíblica. E por isso é realmente interessante o rigor que começamos a ver em termos destes desenhos, porque, por vezes é surpreendente o rigor que estes pintores têm na representação, provavelmente pintaram a planta a partir da planta viva, e já vamos, através de outros exemplos, perceber outras pistas para percebermos melhor, porque não sabemos algo, mas não sabemos aquilo que tudo gostaríamos em relação não só à vida de muitos destes pintores, das próprias encomendas, e por isso é que temos, digamos, atribuições, e esta obra é atribuída a António de Holanda, como o nome diz, proveniente da Holanda, não é? Depois aportuguesou o nome e é realmente um pintor da corte do rei Dom Manuel, e o seu filho irá ser o famoso Francisco de Holanda, arquiteto, tratadista, quer dizer, vai nascer neste âmbito cultural extremamente importante. A partir da Idade Média, e já antes, não é, a importância dos tratados com plantas bíblicas, e neste esquema, estas três imagens têm a comparação de uma xilogravura, ou seja, uma técnica de gravura em que a placa é a partir de uma placa de madeira, a comparação com a pintura e com uma pintura, um retábulo. E temos realmente aqui um pintor flamengo, o António de Holanda, que é também de origem flamenga e que depois vai viver para Portugal, e depois são muitos mestres, que alguns até não sabemos o nome, e que são mestres luso-flamengos. Tinham uma grande tradição de conhecimento em termos da execução de pinturas com grande minúcia através da pintura e da iluminura. Do que tenho estudado, comecei a verificar que grande parte das plantas que apareciam eram plantas medicinais. Cerca de metade, eu estudei cerca de 350 obras, cerca de metade dessas plantas eram plantas com propriedades medicinais. E cerca também de metade eram plantas que são autóctones de Portugal. E o início do estudo das propriedades terapêuticas das plantas deve-se a um médico grego, Dioscórides, e ao seu tratado de matéria médica. Este tratado, que é do século I antes de Cristo, marca exatamente o início deste estudo científico. E este tratado foi tão importante porque ele era grego, mas ele, durante o reinado, o período do imperador Nero, andou com legiões romanas e tornou-se o principal, digamos, autor e referência para os tratamentos com base, essencialmente, nas plantas e também com animais. E o seu tratado foi traduzido para o latim, foi traduzido para outras línguas, e por isso esse conhecimento, desde essa altura, desde o Império Romano até este período do Renascimento, vamos ter várias edições. Por exemplo, o médico português Amato Lusitano vai comentar este tratado de Dioscórides. Por isso, até ao Renascimento, continua a ser a obra de referência. Claro que começaram a surgir novas obras, mas esta obra foi realmente determinante, e é também no século XVI que é traduzido para espanhol. Para português, Amato Lusitano escreve em latim a comentar, mas para perceber que era um conhecimento que ainda tinha atualidade e que os princípios ativos e as descrições dos tratamentos ainda eram válidos e eram estudados pelos médicos do século XVI.
A importância da própria ilustração científica associada, nomeadamente até a escolas de medicina, como em Itália, estes são exemplos de um tratado do século XIII, da Escola Médica de Salerno, ou com representação de uma açucena, da tanchagem e de uma rosa. A tanchagem, vamos ver, é uma planta que vai aparecer muito na arte portuguesa deste período do Renascimento, como irei mostrar. Isto para mostrar que os pintores trabalhavam com cientistas, com médicos, não é, que eram os principais botânicos deste período, da Idade Média e do Renascimento, e aprenderam a fazer um desenho rigoroso. E depois, quando são chamados para fazer uma pintura, ou já têm esse conhecimento. E eu encontrei vários exemplos exatamente dessa parceria entre os cientistas e os artistas, e que levou a que houvesse um maior rigor do desenho. Também, outro exemplo, dentro do livro de horas do rei Dom Manuel, o calendário do mês de maio, em que temos aqui um pequeno zoom, não é, de um jardim deste período. Não sabemos a sua localização exata, não é, mas poderia ser em Portugal, ou pelo menos num contexto europeu. E temos um prato florido, não é, estão a colher flores. Este jovem nobre, não é, com falcão, porque não é, a caça com falcão é uma tradição que continua, não é, e de grande importância em termos para a própria nobreza, e que aparece aqui representado, e com um grande rigor. Reparem, um falcão do lado aqui direito em cima a caçar uma garça, e reparamos quando fazemos um zoom que há um grande rigor. Aqui em cima temos este género de grinaldas, que é uma espécie que nos interessa e que estamos exatamente a olhar especificamente para as plantas autóctones, e é o loureiro, Laurus nobilis, que desde a antiguidade, desde a Grécia, que é um símbolo de triunfo, não é? de eternidade, e realmente é depois com o cristianismo que mais tarde vai passar a ser um símbolo de Deus e de Cristo, mas isso acontece com várias espécies que eram importantes e que faziam parte, digamos, de atributos de deuses da Grécia Antiga, que depois continuam com o Império Romano, e depois, já no final do Império Romano, quando adota o cristianismo, vão ser incorporados. E isso acontece. Por isso, há tradições que são mesmo muito antigas em termos da própria simbólica de algumas destas espécies, e que vão passando de geração em geração, não só, digamos, via uma parte erudita, mas também porque elas são plantas que continuam a ser cultivadas porque têm a capacidade de salvar vidas. Não é? E por isso, aquela introdução que eu estava a falar do Dioscórides, para explicar que era o tratado mais importante e que existia em Portugal, no contexto, nomeadamente, de conventos, de mosteiros, existiam cópias, primeiro, antes da imprensa, manuscritas, e depois com a imprensa temos também edições do Dioscórides, e que ainda hoje estão, por exemplo, na Biblioteca Nacional, e que dizem proveniente de um convento extinto em 1834. Por isso sabemos, e até muitas vezes, de onde é que era o convento e onde é que estava, porque era um livro que era, e um tratado que era utilizado. E é também uma planta bíblica. O ser coroado, não é, com o próprio termo laureado, agora que foi há pouco tempo, não é, anunciarem os prémios Nobel, exatamente porque por causa das coroas de louros, não é, dos heróis da Grécia, dos vencedores dos Jogos Olímpicos, é uma tradição. Não era a única planta com que eram feitas as coroas, também era feito com oliveira, e entravam também outras espécies, até violetas, mas há realmente uma das mais importantes. E por isso temos esse conhecimento que vai passando de geração em geração, e claro que é uma planta que também que é utilizada como condimento, e que por isso tem também essa importância. Dentro do mesmo livro, no livro de horas de Dom Manuel, o calendário no mês de novembro, temos uma paisagem que nos lembra, e que provavelmente é uma alusão ao montado de Sogro do Alentejo. É? E que, reparem, e por isso é outra vez António de Holanda, em termos da própria representação da paisagem, e não podemos esquecer que o próprio termo paisagem veio surgir no século XVI em Portugal, é exatamente mais ou menos nesta altura, e para designar um tipo de representação em que tínhamos os campos. Antes disso, era designado pelos campos e não por paisagem. E temos o sobreiro, ou se falarmos num sentido mais, os carvalhos, não é? São
digamos, são venerados desde a antiguidade, seja pelo menos em termos, por exemplo, até dos celtas, dos druidas, e também na mitologia árabe de Júpiter. A simbologia das espécies tem muito a ver com a própria natureza dessa espécie. E não é de estranhar, não é, conhecendo um sobreiro, que seja um símbolo de fortaleza, não é? E de virtude e de resistência à adversidade. Por isso, por norma, imaginem, por exemplo, um cão ser símbolo de fidelidade, é normal, não é? Porque nós sabemos que os cães são extremamente fiéis, em especial aos seus donos, e um leão ou uma cobra, não é? Ser o símbolo do mal e do perigo, não é? Porque tem a ver com a própria natureza, seja dessa planta ou seja desse animal. E por isso é quase como que nós lêssemos, ou que os nossos antepassados leram esses símbolos e depois foram passando essa tradição, não só oral, mas também escrita, em relação a essa simbologia. Uma encomenda que também é feita ainda no período do reinado do rei Dom Manuel e depois no seu sucessor, Dom João III, é a encomenda da chamada leitura nova, que estão atualmente no Arquivo Nacional do Torre de Tombo, estão na Caixa Forte, isto só de vez em quando é que há exposições e que temos estes livros iluminados. Isto são os frontispícios, ou seja, o início, são 43 livros, e que a primeira folha é a folha onde são chamados os melhores pintores, ou eram chamados os melhores pintores, para realmente fazer esta obra. E temos aqui o emblema do rei, não é? A esfera armilar, e interessa-nos olhar para aqui para ver as espécies que estão com um grande detalhe e que nós conseguimos identificar. Eu quero também aproveitar esta sessão e publicamente agradecer a colaboração que tive, que foi imprescindível, da engenheira Teresa Vasconcelos, do Instituto Superior de Agronomia, na identificação de todas estas espécies e a verificação. Isto foi um trabalho de muitos anos e que contou com a sua verificação, que foi extremamente importante. O burago, é? Temos aqui do lado esquerdo o pormenor, é? E que se repete e que aparece aqui, e depois temos aqui do lado direito outra vez. Claro que isto está repleto, eu identifiquei as espécies todas com a colaboração da engenheira Teresa Vasconcelos, mas aqui estamos só a focar-nos e a perceber que as plantas autóctones, pelo menos na arte em Portugal do Renascimento, aparecem cerca de metade das espécies que identifiquei são espécies autóctones. E muitas delas são espécies que já eram cultivadas desde o Império Romano. Por isso há, digamos, uma continuidade, nomeadamente no próprio território de Portugal, que é muito importante. É uma planta medicinal, não vem citada no Dioscórides, mas tem propriedades e também é possível, também é uma planta que é comestível, de grande beleza. Em termos simbólicos, a sua cor, às vezes há plantas que não têm um simbolismo específico, mas a sua cor remete para, neste caso, para ser associada com o céu. No mesmo fólio iluminado da leitura nova, não é, que faz parte da coleção da Torre do Tombo, e que de vez em quando estão expostos livros, não é? Eu tive que estudar estes livros a partir de um facsímile de alta resolução, não é? Porque isto são precisidades e já havendo uma reprodução, tenta-se evitar ao máximo que os próprios investigadores, mas já havia alguns dos fólios em exposições, mas nunca estão todos expostos de uma só vez. Este cardo, a bardana, Actium-minus, e reparamos e percebemos realmente que há um conhecimento, quando o artista está a querer representar uma determinada espécie e não mais ou menos um cardo genérico. Claro que isso também acontece na arte deste período, mas penso que é interessante percebermos. É uma planta medicinal e que vem citada aqui, pronto, só por curiosidade, onde é que vem citada. Esta palestra não é sobre os animais, mas não posso deixar de referir o pintacilgo, que é um símbolo da paixão de Cristo, desde pelo menos a Idade Média, e que é das aves mais frequentes e com este simbolismo, que era conhecido, e que se alimenta de cardos. Isto tem a ver com as plantas espinhosas, por norma, estão associadas ao sofrimento e à paixão de Cristo. E era conhecido neste período.
É autóctone tanto de Portugal continental como também do arquipélago da Madeira. E a violeta brava, possivelmente é a violeta brava, não é? Porque por vezes não há certeza absoluta. Aqui está a comparação com a planta viva, não é? E há um zoom, como é uma planta rasteira e de grande, é um símbolo de humildade, muitas vezes associado a um símbolo, a um atributo da Virgem. Por exemplo, a Virgem Maria era descrita por São Bernardo como a violeta da humildade. E também associada muitas vezes como uma flor do paraíso. E é autóctone em Portugal continental. Voltando aqui a outro exemplo do livro de horas do rei Dom Manuel, temos uma das primeiras representações na arte europeia do dragoeiro, não é, que aparece aqui. Aqui temos a palmeira das tâmaras e sabemos que o dragoeiro, é, o Dracaena Draco, é, em termos de região biogeográfica da Macaronésia, temos, inclui a Madeira, Canárias, Cabo Verde. É uma planta que sabemos que começa a aparecer mais ou menos nesta altura, final do século XV, início do século XVI, na Europa. É uma planta extremamente importante porque vai ser usada pelos pintores como planta tintureira, ou seja, para fazer os pigmentos, porque a sua seiva, em contacto com o ar, oxida e parece que a seiva torna-se avermelhada e começou a tradição a dizer que era o sangue de dragão. Esse pigmento também tinha propriedades medicinais importantes e por isso essa simbólica do sangue vai também estar, e do sangue de Cristo, vai também estar patente em termos da arte. E é uma espécie que está na lista vermelha das espécies que estão, é uma espécie vulnerável no seu habitat natural. E claro que temos os nossos dragoeiros do Jardim Botânico da Ajuda, que são alguns dos exemplos mais notáveis, mas há descrições do início do século XVI, antes do terremoto, que havia conventos onde nas suas cercas tinham dragoeiros, não é? Há um célebre botânico, Lúcius, quando veio a Portugal, no século XVI, descreve um convento que depois ruiu com o grande terremoto, mas que tinha, no século XVI, ele pôde vir ao vivo e fez um dos primeiros desenhos de ilustração científica. E por isso não é muito comum termos, e vou-vos dar só outro exemplo de uma obra notável, que só isso dava uma palestra, já neste âmbito tivemos com o colega Dr. Jamal Ferrão uma palestra só sobre este tríptico do Hernónimos Bosch, que está no Museu do Prado e que é uma obra absolutamente notável, mas queria-vos chamar só a atenção, só isto já deu uma palestra só pelo tema, por isso eu não vou interpretar, vou-vos só chamar a atenção para aqui pelo lado esquerdo, para o zoom. Temos Adão e Eva, com Deus como Cristo, não é? Mas e a árvore do Éden, porque aqui é o Éden, aqui é o Jardim das Delícias Terrenas, mas com todos os pecados, a mostrar que se praticarem todos estes pecados que estão aqui, vão para o inferno, que é o terceiro painel do lado direito. A comparação, não é? E por isso temos Bosch, provavelmente conhecia esta planta e era uma planta que ele usava como pintor, não é? Por todo o processo de criação e de preparação dos pigmentos era um processo coletivo e bastante complexo. E por isso é interessante que aparece aqui em grande destaque, não é? Provavelmente já todos viram este, mas se calhar não tinham reparado que tínhamos aqui, num dos locais mais importantes, no Éden terreno, no paraíso, esta árvore que era relativamente recente em Portugal, no território continental da Europa, não das ilhas. Outro exemplo de iluminura, feita pela Oficina Régia de Lisboa, sob o compromisso da Misericórdia de Lisboa, está atualmente no Museu de São Roque. Aqui estão as diferentes espécies que aparecem, eu vou só centrar numa delas, que é a Saponaria officinalis, a saboeira. Ou seja, é uma planta que era utilizada para o fabrico do sabão e por isso era uma planta conhecida por todos, não é? E que era extremamente importante. E que para além disso
como o próprio nome da espécie Officinalis remete, que é uma planta medicinal. E quando vamos verificar, já vinha, ou seja, desde o Império Romano, que era conhecidas as suas propriedades terapêuticas, não é? Para além destas, digamos, mais práticas, e é uma planta que é autóctone de Portugal continental. E temos aqui a comparação a partir da flora ONU, com as plantas autóctones, não é? E com a representação, o pormenor, neste caso, retirado aqui deste pequeno. Voltamos a ter o burago, que já vimos há pouco. E vamos ver alguns quadros que eram pinturas retabulares, que estavam em conventos que foram extintos em 1834, como é o caso deste, e que muitos deles estão no Museu Nacional de Arte Antiga. Esta é uma cena do Novo Testamento, a apresentação do menino no templo, e reparem nesta mesa que está cheia de ofrendas e de espécies que são espécies extremamente simbólicas. E por isso, quando há pessoas que acham, mas será que as plantas têm assim tanto simbolismo, ou tinham tanto simbolismo neste período e que as pessoas conheciam, quando vemos aqui o local, não é? Percebemos perfeitamente que são ofrendas e que isto é intencional, não é meramente decorativo, não é? Não se vai pôr uma planta no altar que não seja uma ofrenda, por isso é um caráter sagrado, não é? Isso seria algo que é completamente impensável. Aqui com a identificação das plantas, mas não vamos estar a identificar, ou eu não vou estar a falar, vou só destacar duas, já voltamos aqui, que é a Anagalis arvensis, que aparece também na Iluminura. Isto é uma pintura de um retábulo, ou seja, estava no altar da igreja de um convento que foi extinto e que fazia parte de uma série de tábuas com diferentes episódios, nomeadamente da vida de Cristo, e hoje em dia está no museu, fora do contexto original para o qual foi imaginada. O nome vulgar é Morrião azul, é um símbolo de salvação. É uma planta medicinal e volta a estar citada no Dioscórides, ou seja, quer dizer que esta planta continuou sempre a ser usada desde o Império Romano até este período, até o século XVI, e até posteriormente. Algumas destas plantas está comprovadamente têm efeitos terapêuticos. É uma planta que é autóctone de Portugal continental e também do arquipélago da Madeira e que aparece também representada na Iluminura. Em alguns daqueles fólios iluminados que mostrei, também aparece mais que uma vez. E o Rosmarinho officinalis alecrim, que é uma planta sagrada, considerada uma planta sagrada extremamente útil e importante, e depois passou a ser associada à Virgem Maria como um atributo e também um símbolo da encarnação de Cristo e um símbolo de salvação. E é também planta medicinal e vem também referida no Dioscórides. E agora voltando só a mostrar-vos o contexto onde aparece, não é? Aparece aqui o alecrim e temos aqui a Anagalis aqui do lado esquerdo. Mas todas estas plantas são simbólicas, muitas delas são introduzidas ou não são autóctones, e como a temática desta palestra é centrar-nos nas plantas autóctones, não faria sentido estar a desviar do tema central desta palestra. No Museu de Évora temos o retábulo, que era o retábulo original da Capela Mor da Sé de Évora, que está montado com a mesma sequência que estava no altar da Capela Mor, no Museu de Évora, e que vale a pena visitar, e que é um pintor de origem flamenga. Pensa-se que não se sabe exatamente se é Gerard David, mas comparando com outras obras, digamos que são artistas que faziam parte do círculo deste grande pintor deste período. E num dos temas bíblicos, que é a fuga para o Egito, reparem que temos aqui a Virgem com São José e o menino, e aos pés, em grande destaque, está esta flor. Está aqui o pormenor e que iremos analisar e comparar com a planta viva, que é a Aquilegia. Uma coisa também interessante que reparei é que muitos nomes vulgares antigos, e como sabem o nome científico é único, é universal, mas os nomes vulgares nós podemos às vezes ter 10, e dentro do próprio país podemos ter no norte um nome, no centro outro e no sul outro. Mas reparem, um dos nomes Nossa Senhora e outro Erva Pombinha. Isto remete para o seu significado, e isto acontece com mais espécies.
Ou seja, um dos significados e que os tratados, nomeadamente da Idade Média e do Renascimento, falam, porque isso está escrito, não foi só uma coisa oral, havia tratados para nós podermos, digamos, dizer qual é que é a simbologia, o significado. Uma das coisas é o símbolo dos 7 dons do Espírito Santo. A erva pombinha porque lembra uma pomba, lembra a pomba do Espírito Santo. E reparem que é também um dos símbolos que está estudado, que é também um atributo, é a flor da inocência da Virgem, o símbolo de sofrimento e uma conotação fúnebre no Renascimento. E por isso é um atributo da Virgem e está cá. O azul que remete para o céu também é extremamente simbólico e por isso é que as vestes da Virgem são dessa cor e desta planta reforça este simbolismo. Por isso, claro que esta planta está lá porque é bela, mas mais do que ser bela é porque é um atributo que era conhecido. E é realmente uma planta que também é autóctone de Portugal continental e que é uma planta de grande beleza. Nesta deposição do túmulo de Cristo, hoje em dia está no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, mas originalmente fazia parte do mosteiro de Santa Maria de Celas. E reparem que aqui temos 2 plantas, uma mais pequena, esta aqui que está em grande destaque. Se calhar podia passar-vos um bocadinho despercebida, mas realmente quando eu comecei a analisar e a perceber esta planta, não é especialmente bela, não é? Se dissesse que é decorativa, era um bocadinho, há tantas coisas muito mais interessantes para poder incluir, que o artista podia incluir, não é? Por isso mostram que não só os artistas, como também os encomendadores das obras conheciam os significados e com certeza que as coisas não era por acaso que estavam lá. Comparando é o verbasco. Outra vez, um dos nomes vulgares que remete para o significado de vela de Nossa Senhora. Não é? E esta vela de Nossa Senhora, não é, que está aqui num momento, não é, de grande sofrimento da Virgem pela morte do seu filho, os tratados e tudo associam à Virgem devido ao seu movimento e é conectado como proteção. Por isso, é uma planta que também era conhecida destes pintores, porquê? Porque é uma planta tintureira. Eles tinham para fazer preparar as cores, os pigmentos, nomeadamente para extrair o pigmento amarelo. Não é? E por isso os próprios pintores conheciam e provavelmente pintavam a partir da própria planta porque tinham que colher para poder conseguir obter essa cor. Outra planta que quase que passa despercebida, que está aqui, reparem aqui, embaixo, é a tanchagem maior, ou plantago major, que é uma planta das mais comuns que aparecem neste período na arte. Depois, no século XVII, que eu já estudei também o século XVII em termos das plantas e animais, desaparece. Mas nos séculos XV e XVI é das mais frequentes. Por exemplo, se forem ao Museu de Arte Antiga e começarem a olhar para o primeiro plano em baixo, vão começar a ver que é das plantas mais frequentes. E era uma planta, volta a ser uma planta medicinal, peço desculpa, já vou aqui mostrar, é uma planta medicinal, vem citada no Dioscórides. Hoje em dia, nos jardins e em tudo, é considerada quase uma infestante, é arrancada, não é? Não apreciamos, mas na altura era extremamente apreciada. E simbólica. O seu símbolo principal era o símbolo da paixão de Cristo e o símbolo do caminho de Cristo. Porquê? Porque é uma planta que nasce junto aos caminhos e por isso tem 7 folhas e por isso está associado aos 7 dons do Espírito Santo que estão aqui elencados, que não vale a pena estar a dizer quais são. E é uma planta que os tratados antigos, eu vou-vos dar só um exemplo, por exemplo, um tratado de 1481 tem o plantago pouco realista, mas está com escorpião. Porquê? Porque uma das propriedades para tratar as feridas e as picadas, nomeadamente do escorpião. Por isso, esta planta era também o tal símbolo de salvação, é porque esta planta era importante, não é? Como planta medicinal, desde o Império Romano até este período do Renascimento. E aparece em vários exemplos. Isto é de uma pintura do antigo retábulo da Sé de Viseu,
do Grão Vasco, não é? Do grande pintor. Reparem que temos aqui esta caveira, isto é aos pés de Cristo, é uma crucificação, eu estou só a mostrar-vos o pormenor do quadro, mas está no centro, no lugar mais importante, está lá, é o caminho de Cristo. É o caminho da salvação, não é? Da morte e da sua ressurreição para salvar a humanidade. E aqui comparando com a ilustração científica que foi feita no Jardim Botânico de Leiden, coordenado por Clusius, um dos grandes botânicos do século XVI, e que mostra que há realmente um conhecimento destas plantas e que muitos destes pintores também trabalharam, ou pelo menos, se não foram eles próprios, com artistas que fizeram a ilustração científica e que tinham livros e tratados, nos próprios tratados de medicina, tinham as representações das plantas, mesmo que não as pintassem ao vivo. E por isso podiam ter um maior realismo em termos, digamos, da representação. Outro quadro, também um retábulo, aqui tem proveniência, era da Igreja de São Francisco de Évora. Hoje em dia está no Museu Nacional de Arte Antiga, mas cá está, fazia parte de uma pintura e de um conjunto de pinturas. Representa a degollação dos 5 mártires de Marrocos. Eram franciscanos, foram mandados por São Francisco de Assis até Marrocos para tentar converter, e claro que não tiveram sucesso, não é? e que tiveram uma morte trágica. Eles passaram, antes de ir para Marrocos, passaram pelo Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde conheceram o futuro Santo António, que ainda não era franciscano. Eles depois, quando são decapitados, não é? Porque quiseram converter, disseram mal do Alcorão e que o profeta não era o caminho, e isso levou-os, conduziu-os, no fundo, à morte. Os seus restos mortais, as suas relíquias, voltaram para Portugal e estão ainda hoje no mosteiro em Coimbra, onde, e exatamente porque o futuro Santo António testemunhou, conheceu-os antes, em viagem, antes de irem para Marrocos, e depois vieram os seus restos mortais, foi, digamos, um momento-chave que lhe levou a querer se tornar franciscano. Ele seguia a regra de Santo Agostinho e mudou para uma ordem para os franciscanos, porque aquilo realmente foi um momento extremamente importante. Pondo este contexto, não é? Porque isto até a própria, digamos, a razão para que o nosso Santo António, não é? O santo mais popular, tivesse e se tornado também franciscano, foi exatamente estar retratado. Claro que não é contemporâneo, isso passou-se no início, por volta de 1220, 22, mas esta pintura retrata um episódio trágico e que mostra a importância da fé. E reparem que, voltando agora, já temos esta nota histórica, olhar para algumas das plantas que aparecem aqui em baixo com outros olhos. E depois espero que, depois desta palestra, vão ao Museu Nacional de Arte Antiga e vejam ao vivo algumas destas pinturas com outros olhos. Eu vou passar, porque tem várias espécies, para vermos algumas que aparecem. E a que está em maior destaque é a papoila das Cianas, Papá Averroes, que é uma planta bíblica, é uma planta medicinal que vem citada no Dioscórides e é um símbolo da paixão de Cristo e do sangue de Cristo, um símbolo de morte, não é? E que está aqui exatamente por isso. É um símbolo que era conhecido e que está exatamente para reforçar. E outra que aparece também lateral é a erva de São Roberto, que também é uma planta autóctone, tanto em Portugal continental como na Madeira, é uma alusão à paixão de Cristo. E depois é interessante que nós vemos que havia quase como uma linguagem simbólica destas plantas, não é? Que era conhecida e que os próprios artistas utilizavam, não era ao calhas, era com um determinado sentido, como é o caso, não é? Desta representação. E também aparece a ortiga, que é um símbolo de coragem, não é? Porque a coragem que eles levou-os à morte, não é? Manterem a sua fé e quererem converter os outros e por isso foram um exemplo de extrema coragem. É também, a ortiga é uma planta medicinal, bíblica e que também vem citada no Dioscórides. E também aparece uma pequena alfazema que não deu para identificar exatamente a espécie,
não sei se será a lavanda sueca a nossa lavândula, porque só aparece, mas sabemos que, devido à sua cor roxa, tem o simbolismo associado ao sofrimento e à paixão de Cristo. E por isso é interessante que quando começamos a analisar, começamos a perceber que as coisas estão lá com um sentido muito próprio e porque são um símbolo, não é? Bastante claro nesta altura. Outra deposição no túmulo do Cristóvão de Figueiredo foi feito para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. O Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde está sepultado o nosso Dom Afonso Henriques, primeiro rei, foi desde esse período sempre digamos, um mosteiro importantíssimo em termos de conhecimento e de saber. O próprio, e é onde estão as relíquias dos Santos Mártires e onde o próprio futuro Santo António também esteve e por isso sabe-se que há descrições que, em termos de conhecimento científico, houve médicos associados ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra que no século XIII utilizavam uma das plantas que está aqui em grande destaque, que é esta, a Celidónia. E por isso é que eu estou a fazer este enquadramento histórico, que é interessante. 300 anos antes já havia descrições que no Mosteiro de Santa Cruz, por onde foi feita esta pintura retabular, era cultivada e utilizada como planta medicinal. Temos o plantaco, já vimos a simbólica, não é? É o caminho de Cristo, e esta, que ainda não vimos, mas que é uma planta muito, muito importante. O nome científico, Calidónio bajos, é autóctone de Portugal. Outra vez, os nomes vulgares, erva de andorinha, porque havia uma lenda que as andorinhas utilizavam esta planta para curar a cegueira das suas crias e por isso tem esse nome, também floresce na primavera, e erva das verrugas, porque era utilizada exatamente como planta medicinal. Uma das suas terapêuticas era para tratar as feridas, e nomeadamente as verrugas. E por isso voltamos a ter um significado que bate certo, o nome vulgar, com algo que já vinha de trás. Mas a simbólica principal neste contexto é o símbolo de Cristo iluminador das almas, que está aqui. Ou seja, esta simbólica profunda, não dá tempo para analisar tudo, mas é interessante que aqui temos os encomendadores, não é? Não sabemos os seus nomes, mas percebemos que é um retrato, e isto era habitual no período do Renascimento, não é? A inclusão dos próprios encomendadores na obra e na própria cena, e que estão aqui, não é? E conseguimos perceber, em termos das suas, de tudo, da sua face e da sua postura, que são os encomendadores. Mas reparem realmente o destaque que é dado e o realismo que é dado leva-me a poder levantar a hipótese do Cristóvão de Figueiredo ter utilizado esta planta por causa da sua simbólica clara, mas também como uma assinatura. Há pintores do Renascimento que utilizaram plantas, animais e objetos como uma assinatura. Na altura não era habitual, os artistas, por norma, não assinavam as obras, e por isso é uma hipótese que eu levantei no meu doutoramento, porque é utilizado também em mais que uma pintura, e é uma hipótese que eu penso que poderá ser importante. Outra coisa é uma planta tintureira, ou seja, o próprio artista conhecia para fazer um pigmento amarelo em substituição do ouro. E por isso era uma planta extremamente importante que aparece, e tenho aqui, por exemplo, uma descrição do médico, frade dominicano e médico, que estudou no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e que utilizava celidónia, arruda, malva, fungos e com outras coisas, e por isso era uma pequena descrição daquilo que eu estava a dizer, não é? Que a celidónia é utilizada pelo menos na Idade Média na medicina portuguesa, mas era uma planta que já vem citada no Dioscórides, por isso já era cultivada e conhecida desde muito antes. Volta a aparecer o plantaco, já vimos a sua simbólica e que está em grande destaque, são as duas plantas que estão em maior. Aparece, não muitas vezes, na arte portuguesa, neste retábulo que chegam também relíquias de uma santa, está também em grande destaque, aparece também em grande destaque, e aparece também outra planta, que é uma planta que nós consideramos infestante e que se arranca, que é a serralha, o Soncos oleráceos, mas que é, por norma, associada à paixão de Cristo, ao sofrimento. É outra vez medicinal e vem referida no Dioscórides. E por isso não está lá. A celidónia também aparece esculpida no mosteiro,
de Santa Maria de Belém, nos Jerónimos. Houve um projeto de investigação há uns anos, coordenado pela professora Cristina Castelo Branco, onde eu participei, e foram identificadas a flora esculpida, e estava lá, e mostra realmente esta importância que esta planta tinha, que hoje em dia nos passa completamente. Este quadro tem algumas das plantas tintureiras mais importantes na Europa, e algumas delas aparecem, uma delas, o Clinorum majus, a Celidónia, o verbasco, que também já vimos exemplos, aparecem também outras que aparecem na arte, mas que não são plantas autóctones e que eu aqui não tive a referir, mas é só para que isto, ainda hoje, são plantas tintureiras que têm características promissoras para o cultivo e condições, não era só histórico. E por isso é um livro relativamente recente que tem sobre os corantes naturais e os pigmentos. Só para reforçar a importância, temos, por exemplo, este São Jerónimo no deserto, do mestre Lourinhã, provavelmente de origem flamenga, que se instala em Portugal e que faz algumas das obras mais notáveis, e reparem no realismo que temos, aqui aparece aqui, comparando com a planta viva. E para terminar, porque já de modo a cumprir também o tempo que eu disse que cumpria, dar uma notícia em primeira mão, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, ainda no âmbito da Lisboa Capital Verde Europeia, vai ser editado o livro que resulta da investigação que fiz, não só esta, mas mais vasta, não é tal investigação de doutoramento, será publicado com uma edição conjunta com a SCRIB, o Artis, o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras, e a Câmara Municipal de Lisboa, a data de lançamento já está marcada, será 21 de março de 2021, para o próximo ano. Esperemos que em condições melhores em termos da própria pandemia, mas não queria já deixar de, porque ainda hoje falei com o Sr. Vereador Sá Fernandes, que está muito entusiasmado com a edição deste livro, são 480 páginas, por isso são muitas obras que foram estudadas, vão estar incluídas cerca de 150 das 350 que eu estudei, não é? Escolhendo aquelas que são mais relevantes, com as plantas, os animais e a paisagem, e com esta simbólica, com esta explicação. Por isso, queria também deixar aqui alguns agradecimentos e abrir agora a sessão, como a sessão está a ser gravada, para quem quiser colocar perguntas. Eu agradeço realmente a vossa atenção. Posso só mostrar, porque tenho aqui alguma bibliografia. Claro que estes temas são muito vastos, não é? E é uma síntese, mas também não queria deixar até de projetar alguns livros que são importantes e alguns que eu também falei, nomeadamente do Dioscórides, sobre a simbólica. Esta historiadora, Mirella Deva d'Ancona, escreveu em 77 um livro que ainda hoje é extraordinário, porque identificou na arte do Renascimento em Itália as plantas, com o seu significado, é um autêntico tratado, com ainda fontes primárias e aos tratados da Antiguidade, buscar e analisar, é uma obra ainda hoje muito, muito importante. Ela depois, mais tarde, fez também para os animais o mesmo estudo, por isso é um estudo que é referência, e depois, claro, que há mais livros, isto que são importantes para estes temas, não é? Em termos de simbólica, onde eu estava a fazer aquela simbólica, é uma simbólica de acordo com a bibliografia que é relevante deste período e não de acordo com algo que não seja, digamos, do caráter científico ou bastante referência. Também em termos de algumas fontes de internet que podem ter interesse, nomeadamente a Universidade de Salamanca tem o Dioscórides Online, com a edição original, dá para procurar pelo nome em latim, e é um recurso muito interessante. Foi um projeto de investigação e está gratuito, é o Dioscórides Interativo, depois tem em espanhol, mas também tem com o grego, com o latim, e dá para procurar pelos nomes científicos das espécies, e é um recurso muito interessante e que está disponível. A Flora One, a maior parte deverão conhecer, não é? A quem eu agradeço, porque utilizei as imagens para ilustrar as plantas autóctones,